Olá, eu começo mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Sintaxe aqui do Apoio Pedagógico. Na aula passada, nós falamos sobre a relação entre o núcleo, o especificador e o complemento. E nessa aula nós vamos falar sobre a relação, a diferença da relação entre o núcleo e o complemento e o núcleo e o adjunto. E começo já dizendo para vocês que o adjunto, ele pode ocorrer no domínio verbal ou nominal. Por exemplo, ontem o João deu um livro para Maria. Esse adjunto aqui é um adjunto adverbial, que a gente chama. E o domínio dele é o verbo, ele tem escopo sobre o verbo, ele modifica a ação. O adjunto também pode ter um escopo sobre um nome. Do cientista é um adjunto adnominal. Está tendo escopo aqui sobre o nome. As relações entre especificador, núcleo e complemento, que foram aquelas relações que a gente viu na aula passada, elas são mais rígidas. Elas são relações em que esses elementos aqui do especificador e do complemento, eles têm uma posição específica dentro da frase. Os sintagmas adjungidos, eles são justapostos, lado a lado. Eles não mantêm uma relação rígida com o núcleo ao qual eles se conectam. Eles têm uma conexão frouxa com o núcleo. Eu começo explicando para vocês o adjunto adverbial. No domínio verbal, o adjunto é chamado de adjunto adverbial e ele expressa circunstâncias, né, de tempo, modo, intensidade, e não é um constituinte solicitado pelo verbo, ele não é necessário na estrutura argumental do verbo. O escritório permanece aberto das 8 às 18. Esse sintagma preposicional aqui é um adjunto adverbial, ele está tendo escopo aqui sobre o verbo, ele expressa uma noção temporal, por isso que é um adjunto adverbial de tempo. O mesmo se aplica aqui para a segunda frase, ó. Beto e Mara se casaram em junho. Aqui também a gente tem um SP, introduzido pela preposição em, e também temos aqui a marcação de tempo. Na frase fiquem à vontade, nós também temos um SP, lembrando que quando a gente tem crase, a gente tem a junção da preposição a preposição, mais a artigo. Por isso que a gente tem aqui a marcação da crase, nessa expressão aqui, que é uma expressão, podemos dizer que é uma expressão fixa já, né? À vontade. Esse sintagma preposicional aqui, ele funciona dentro da frase, a função sintática dele é de adjunto adverbial também e expressa uma noção, um sentido de modo. Na frase seguinte, esperava tranquilamente o momento decisivo, a palavra tranquilamente é um adjunto adverbial de modo também. A atleta corria bastante. Bastante é um adjunto adverbial de intensidade. Havia reuniões todos os dias um adjunto adverbial de frequência. Nasci em Porto Alegre. Em Porto Alegre indica lugar. Viajei de trem, indica meio. E o artista criava seus desenhos a lápis. A lápis indica instrumento. Quando eu falei que os sintagmas adjungidos, eles têm uma relação menos rígida com o núcleo, com o verbo da oração, acaba que a conexão com o verbo é uma conexão frouxa. Para poder mostrar isso para vocês, para comprovar esse fato, é mostrar para vocês que, na maioria dos casos, o adjunto adverbial pode assumir diferentes posições da frase. Por exemplo, João deu um livro para Maria no dia em que visitou a mãe. No dia em que visitou a mãe, João deu um livro para Maria. Eu consigo deslocar esse SP no início da sentença, colocar também no meio da sentença. João, no dia em que visitou a mamãe, deu um livro para Maria. João deu, no dia em que visitou a mamãe, um livro para Maria. João deu um livro no dia em que visitou a mamãe para Maria. Pelo fato desse constituinte ser flexível na frase, ele poder se deslocar para diferentes posições, a gente percebe que ele é um adjunto. Isso comprova que ele é um adjunto, porque ele não tem uma relação estreita, rígida, com o núcleo verbal da frase. Algo que cabe a gente notar com atenção
e isso acaba que é uma discussão polêmica entre gramaticistas e linguistas, que é o seguinte: os adjuntos adverbiais não devem ser confundidos com complementos circunstanciais. É o exemplo dessas frases aqui. Pedro consultou sua conta de e-mail no carro. E Pedro entrou no carro e consultou seu e-mail. Na primeira frase, no carro é classificado como adjunto adverbial. E na segunda frase, Pedro entrou no carro e consultou seu e-mail. No carro é classificado como complemento circunstancial. O complemento circunstancial é uma categoria que a gramática utiliza quando a gente tem verbos intransitivos, ou seja, verbos que não exigem complemento, né? O verbo entrar ele não exige complemento. No carro indica lugar, expressa uma circunstância. Então, devido a isso, a gramática rotula elementos como esse de complemento circunstancial. Quando a gente faz uma análise específica da frase, Pedro entrou. O verbo entrar, por mais que seja classificado na gramática tradicional como verbo intransitivo, a gente sente, pela nossa intuição como falantes do português brasileiro, a gente sente que esse verbo ele exige um argumento, ele exige um complemento, né? No carro. Então, a maioria dos linguistas, ou se não alguma parte deles, vai dizer que esse no carro pode ser chamado de complemento da mesma maneira. Essa noção de complemento circunstancial foi criada pela gramática para diferenciar o complemento, um certo tipo de complemento que expressa circunstâncias, a maioria dessas circunstâncias sempre vai ser de lugar, tá? Expressa circunstâncias para um adjunto adverbial que também expressa circunstâncias. Agora eu vou falar sobre o adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais são aqueles que estão no domínio nominal do SN ou do SA. Então, o adjunto adnominal, ele pode ter escopo sobre o SN, o sintagma nominal, ou sobre o sintagma adjetival. Eles indicam geralmente relações de posse, ou eles indicam apenas uma especificação da referência de algum termo. Então, vamos analisar essas frases aqui. A confiança dos alunos era grande. A invenção do cientista chocou o mundo. Então, a gente percebe já de cara que esses dois primeiros aqui estão tendo escopo sobre um SN, enquanto que esse aqui está adjungindo um adjetivo, né? Um SA, um sintagma adjetival. No caso das duas primeiras frases, a gente pode dizer que eles indicam relações de posse, enquanto que aqui na segunda, o a saúde está indicando aqui ele apenas está restringindo, né, especificando a referência da palavra indispensável. Isso é indispensável à saúde, apenas está especificando a referência desse SA aqui, indispensável. O SN pode ter um SP ou uma oração como adjunto. Quando a gente tem um SP como adjunto, a gramática tradicional chama esse sintagma preposicional de locução prepositiva. Por exemplo, a confiança dos alunos era grande. A confiança que os alunos tinham era grande. O SA, o sintagma adjetival, pode ter um sintagma preposicional como adjunto. É o caso dos dois exemplos aqui. Isso é indispensável à saúde e ela é consciente de que o problema é grave. Agora a gente chegou no ponto-chave da nossa aula, que é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. SPs podem ser adjuntos adnominais ou complementos nominais de um SN. Quando ou seja, quando o sintagma nominal tem como núcleo, ou seja, o substantivo é derivado de verbo. É o caso do substantivo confiança. Neste caso, os adjuntos adnominais expressam ideia de agente da ação. A confiança dos alunos era grande. E os complementos nominais expressam a ideia de alvo, recebedor da ação. A confiança nos alunos era grande.
Para você tirar a prova real, saber se de fato esse SP aqui funciona como adjunto, é só você fazer uma paráfrase. E aí, quando você faz uma paráfrase, como por exemplo, os alunos confiam, a confiança dos alunos era grande. Então, você percebe que os alunos aqui está funcionando como agente da ação de confiar. Por isso que, quando eu digo a confiança dos alunos, quer dizer que os alunos confiam, os alunos tinham confiança. Se os alunos confiam, eles são agente da ação. Se são agente da ação, esse dos alunos aqui é um adjunto adnominal. Agora, quando é complemento nominal, quando a gente faz esse teste, a gente percebe que os alunos vai cair na posição de complemento, de paciente. Por exemplo, a confiança nos alunos era grande. Quando a gente faz esse teste, a gente percebe que a gente vai colocar algo como alguém confia nos alunos. Os alunos recebem a ação de confiar, que eles não são um agente da ação. Alguém confia nos alunos. Esse nos alunos, então, funciona como complemento. Ele funciona como complemento exatamente porque quando a gente pensa numa frase em que o confiança deixa de ser substantivo e se torna verbo, se torna núcleo da oração, é o caso que alguém confia nos alunos, esse nos alunos está na posição de complemento desse verbo. Por isso que aqui ele é complemento do nome. E o interessante de ser observado aqui é que a diferença de adjunto para complemento está no uso da preposição. Aqui, esse SP, os dois são SPs, mas esse SP aqui, que funciona como adjunto, ele é introduzido pela preposição de, e esse SP aqui, na posição de complemento, ele é introduzido pela preposição em. Eu trouxe outros exemplos aqui para vocês que a gente pode fazer esse teste para comprovar. A invenção do cientista chocou o mundo. O cientista inventa. O cientista está na posição de agente. Então, quer dizer que do cientista é adjunto adnominal. A invenção da bomba atômica chocou o mundo. É complemento, porque quando eu faço esse teste, a frase fica como a bomba atômica foi inventada. Então, a gente percebe que a bomba atômica recebeu a ação. Ela era algo que não existia e passou a existir. E alguém inventou a bomba atômica. Por isso, esse da bomba atômica vai ser complemento nominal. A leitura do aluno foi perfeita. Nesse caso aqui, você pode transformar essa frase para o aluno leu. Se está na posição de agente, nesse caso aqui, a gente vai ter um adjunto adnominal. No caso da frase seguinte, o do texto vai funcionar como complemento nominal, porque quando a gente faz esse teste, a gente percebe que o texto é algo lido, é algo que recebe uma ação. Alguém leu o texto. O texto na posição de complemento verbal, então, por isso, do texto é complemento nominal. Na frase seguinte aqui, os investimentos da iniciativa privada em saúde e educação deveriam ser proporcionais aos lucros de cada empresa. Quando você faz esse teste, a frase ficaria: a gente percebe que a iniciativa privada está funcionando aqui como sujeito agente, né, agente da ação de investir, e em saúde e educação está funcionando como complemento do verbo investir. Por isso, a iniciativa privada vai ser adjunto adnominal e em saúde e educação vai ser complemento nominal. Note que todas essas frases aqui são formadas por substantivos deverbais. Agora a gente vai falar de uma outra noção atrelada, relacionada com essa diferença entre complemento e adjunto, que é a noção de ambiguidade estrutural. Ambiguidade, para quem não sabe, é quando uma sentença ou uma palavra tem mais de uma interpretação. É o caso dessas frases a seguir. Todos aplaudiram a cena do balcão. A frase B, o diretor falou aos estudantes do Chile. A frase C, os policiais assistiram ao acidente da viatura. Na frase A, uma das interpretações que a gente tem é que a cena ocorreu no balcão e todos aplaudiram essa cena. A segunda interpretação que a gente faz é que o balcão
era o lugar de onde todos aplaudiram. Então, o que gera ambiguidade nessa frase aqui é o SP do balcão, que pode estar tendo escopo sobre o SN, o núcleo do SN, cena, ou então sobre o verbo aplaudir. Na frase B, as duas interpretações que a gente tem é a seguinte: os estudantes eram do Chile, isso indica que o SP do Chile está tendo escopo sobre os estudantes, ou então o diretor estava no Chile e falou com os estudantes. E nesse caso, quando eu falo que o diretor estava no Chile, o do Chile é uma adjunta adverbial, né? Ele está tendo escopo sobre o verbo. O diretor falou aos estudantes do Chile. Quem estava no Chile era o diretor. A gente, para ficar mais prático, a gente pode perguntar: quem estava no Chile, o diretor ou os estudantes? Né? Quando eu penso, o diretor falou aos estudantes do Chile, eu estou dando uma interpretação aqui de que o diretor estava no Chile. Agora, quando eu falo, o diretor falou aos estudantes do Chile, eu estou dizendo que os estudantes, eles eram chilenos, ou eles estavam no Chile e o diretor falou com eles. Na terceira frase, os policiais assistiram ao acidente da viatura. A primeira interpretação que a gente tem é que o acidente aconteceu na viatura. Os policiais assistiram ao acidente da viatura. O acidente aconteceu com a viatura. E a outra interpretação que a gente faz é que os policiais estavam na viatura e eles assistiram ao acidente. Um acidente que aconteceu perto, né, de onde os policiais estavam. Essa ambiguidade estrutural, a gente pode ver que ela aconteceu em todos os casos ali, das três frases, aconteceu por causa do SP, né? O escopo do SP. O SP, ele estava sob o domínio do SN, que está ali justaposto ali do lado, no caso aqui da cena do balcão. Ele está tendo escopo sobre, sendo dominado pelo SN ou pelo verbo. É isso que causa ambiguidade na frase. Quando a gente tem esse tipo de ambiguidade estrutural, como é que fica a representação arbórea? Bom, se existem duas interpretações, existem duas representações arbóreas. Uma representação em que o SP ele vai ter escopo sobre o SN, e outra representação em que o SP está sendo dominado pelo SV. Eu vou mostrar para vocês como é que ficam essas duas árvores. Eu vou construir, então, aqui a árvore. Então, aqui você vai colocar o SN todos, o núcleo, o verbo, aplaudiram. Aqui você coloca o SN, você faz duas barras novamente. Aqui você vai colocar o N', aqui o núcleo. Então, aplaudiram. Aqui vai ficar o determinante, o artigo A. Aqui o núcleo, cena. E aqui vai vir o SP. Aqui eu vou colocar direto o núcleo do SP, porque eu não vou ter nada na posição de determinante ou especificador. Então, eu vou colocar aqui o núcleo de... Vai ter um outro SN aqui, né? Esse SP aqui, ele é formado, né, por um SN dentro dele, de U. Aqui vai ter o determinante O. N', eu poderia colocar N' e núcleo, né? Mas eu vou fazer direto. Vou colocar um núcleo aqui direto e vou colocar a palavra balcão. Bom, nesse caso aqui eu estou dizendo que o do balcão ele está sendo dominado pelo SN. Então, nesse caso aqui, eu estou dando a interpretação que a cena aconteceu no balcão, e não que todos estavam no balcão e aplaudiram uma cena. No caso da outra interpretação, a gente faz o seguinte: SV, V', SN, todos aplaudiram. Aqui vai ficar o verbo. Aqui vem o SN. Eu vou usar esse triângulo porque eu não quero decompor o SN, eu não quero projetar, fazer a projeção máxima do SN. Então, aqui vem a cena.
E ao invés do balcão vir aqui como complemento de cena, eu vou puxar uma barra do SV, vou colocar um outro SV aqui em cima, eu vou chamar esse SV aqui de SV1 e esse SV aqui de SV2, e aqui eu vou colocar o SP. Eu não vou pôr a posição intermediária aqui, porque não vai ter nada na posição de especificador, então eu vou fazer direto. Eu vou pôr o núcleo aqui, que é a preposição de, e vou pôr o SN aqui. Aqui fica o determinante, o, e aqui também eu poderia fazer o N', depois o N bolinha, núcleo, mas eu vou pôr direto aqui, tá? Balcão. Por que a gente representa dessa maneira? Para mostrar que esse sintagma, que esse SP, ele está justaposto com o SV. Se ele está justaposto, quer dizer que ele funciona como adjunto e não como complemento. Ele não é complemento de cena, ele é adjunto da frase. Ele está indicando aqui a interpretação de onde que todos estavam. Todos estavam no balcão e aplaudiram a cena. Quando a gente tem uma ambiguidade estrutural, a gente tem que fazer as duas árvores. Cada interpretação vai ter uma árvore, né? Em uma árvore, a gente vai colocar o SP aqui, nessa mesma projeção aqui, e na outra interpretação, a gente vai colocar ele adjungido. Eu não posso colocar ele, quando eu estou dizendo que todos estavam no balcão, esse do balcão aqui, ele indica a circunstância de lugar, né, indicando para a gente onde todos estavam, eu não coloco ele aqui, porque esse do balcão, ele não é uma exigência do verbo. A única exigência do verbo aplaudir é alguém que aplaude alguma coisa. Todos aplaudiram a cena. Quando eu disse para você o lugar onde aconteceu essa cena, ou onde todos estavam, isso é uma informação adicional, uma informação extra. É por isso que o adjunto, na gramática tradicional, é chamado de termo acessório. Ele não é necessário, ele não é essencial para a oração. Esses aqui são os termos essenciais, o sujeito e o complemento. Esse aqui é um termo acessório. Se é um termo acessório, ele é colocado justaposto com a frase, com a oração, com a sentença. Eu fiz aqui as representações arbóreas da segunda frase. Então, na frase, o diretor falou aos estudantes do Chile. Quando ela induz a interpretação de que os estudantes estavam no Chile e o diretor falou com eles, a representação arbórea é essa aqui. A gente percebe que o SP do Chile está tendo escopo sobre a SN, está sendo dominado pelo SN, por isso que a representação é aqui embaixo. Agora, na segunda interpretação, em que eu quero dizer que o diretor estava no Chile, quando eu digo que o diretor estava no Chile, eu estou dando uma circunstância de lugar, estou expressando uma circunstância de lugar, e por isso é uma adjunta adverbial, vem aqui adjungido com a sentença, né? A sentença, o diretor falou aos estudantes, e esse do Chile é um termo acessório, por isso que ele fica aqui, justaposto com o SV. Na terceira frase, os policiais assistiram ao acidente da viatura. Quando eu quero dizer que o acidente aconteceu com a viatura, esse da viatura vai ser dominado pelo SN, e ele vai estar dentro do SV. Agora, quando eu quero dizer que os policiais estavam na viatura e assistiram a um acidente, esse da viatura, ele é um adjunto adverbial de lugar, e por isso ele fica aqui justaposto em relação ao SV, os policiais assistiram ao acidente. Eu agradeço sua participação nessa aula e espero você no nosso próximo encontro